TV Câmara, a TV do povo de Natal. Fala galera, muito boa tarde, estamos ao vivo iniciando mais um Câmara Esportiva e hoje, terça-feira, como é que você tá? Tá tudo bem? Tá tudo beleza? Tudo em paz? Tudo em ordem? Espero que sim, fique à vontade aí de onde estiver para acompanhar mais um Câmara Esportiva, a gente já projetando a estreia tanto de ABC quanto de América na Copa do Nordeste, falando também de seleção brasileira, enfim, programa recheado, seja bem-vindo. Boa tarde, Pedro Neto. Muito boa tarde, Hugo. Muito boa tarde a você que está aqui na audiência conosco na TV Câmara. Pois é, Hugo, vamos falar um pouquinho sobre a ABC e América, até porque já passou o campeonato estadual, o América é o tetracampeão e agora o foco total é na Copa do Nordeste e também na Série D. Muito mais na Copa do Nordeste, que já começa amanhã. O ABC jogando fora de casa contra o Ceará, o América jogando dentro de casa contra o Maranhão. Além disso, vamos falar também sobre a conversa ontem de alguns torcedores do ABC Futebol Clube com os jogadores representados, no caso, pelo Edson, né, e pelo Wellington, e também com o dirigente, no caso, o Gustavo Cartacha, além do presidente Eduardo Machado. Pois é, vamos iniciar, Pedro Neto, com esse tema que é delicado. A gente sabe que foi um baque muito grande para a gestão do Eduardo Machado e toda a diretoria, toda a cúpula, né, do ABC, após mais um vexame, né, após mais uma frustração, mais uma derrota, mais um insucesso na gestão do atual mandatário do ABC. O que é que você tem de informação? Como é que você visualizou essa questão junto ao Cartacho, essa conversa? Tinha o Edson no meio também e torcedores que chegaram lá no CT. Olha, Hugo, eu sempre fui contrário, eu já disse isso, a torcedores irem até o local de treinamento dos jogadores. Aquilo ali é um local de trabalho, aquilo não cabe torcedores, tá? Não cabe, é uma opinião minha, respeitando todas as demais. Agora, é porque o torcedor do ABC, ele não aguenta mais, cara, não aguenta mais. Já são aí, sabe, 4 anos de porrada, 4 anos sem conquistas, 4 anos só de decepções. E esses 2 últimos anos, então, o Eduardo Machado à frente do ABC Futebol Clube, tanto a Campeonato Estadual, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, rebaixado para a Série D. Eu sempre disse o seguinte, talvez o ABC não tenha na sua história um ano pior do que 2025. Mas, puta, parece que 2026 vai conseguir ser pior do que o ano passado. Se tivesse Série E, eu digo a você sem medo de errar, que o ABC era um sério candidato a cair para uma Série E. Porque o ABC não tem nada que se aproveite, nada. Tudo aquilo que Eduardo vendeu quando pré-candidato à presidência do ABC, hoje ele faz o oposto. Aí o ABC contrata 25 jogadores, o ABC já vai para o seu segundo treinador em menos de 3 meses, o ABC não consegue ganhar nada, o ABC é desclassificado da Copa do Brasil na primeira fase para uma equipe como o Madureira, o ABC perde o campeonato estadual para o América nos pênaltis. Como mandante. Quer dizer, começa agora uma Copa do Nordeste, você vislumbra, por exemplo, uma Copa do Nordeste positiva para o ABC, porque eu não vislumbro com o elenco que o ABC tem. O ABC já vai mandar embora 2 jogadores, Thiaguinho e João Diogo, poderia até mandar mais, porque são jogadores que foram contratados sem menor condição de vestirem a camisa do ABC. Então chega uma hora que o torcedor, na realidade, ele não aguenta. Agora, o que me chama a atenção é que a informação que nós temos é que quem participou da reunião foram torcedores comuns. Como assim, Pedro? O que é que são torcedores comuns? Que não são ligados a torcidas organizadas. E aí eu me pergunto, vem cá, mas por que a torcida organizada do ABC, ou as torcidas organizadas, que tantas e tantas vezes fizeram protestos em redes sociais, inclusive pichando o estabelecimento comercial do ex-presidente Bira Marques, que vinham para as redes sociais, bater forte em Rubens Guilherme, em Fernando Suassuna, em Paulo Tarcísio. Por que esses caras estão tão calados, estão omissos em relação a tudo isso? São essas perguntas que eu mesmo não tenho respostas. Porque, se você analisar no primeiro momento, quem deveria estar fazendo isso já há um bom tempo eram essas ditas torcidas organizadas. Mas não, os caras estão caladinhos, é como se estivesse tudo perfeito no ABC, tudo
maravilhosamente bem no ABC Futebol Porque a Clube. gente sabe, Pedro Neto, que a abordagem dessas torcidas organizadas são abordagens mais agressivas. Não, mas não é isso que eu estou dizendo. Não, eu sei. E aqui eu não estou falando que o torcedor comum tem que também abordar com violência, com truculência, com rispidez, que também é errado. Mas a gente sabe que é diferente, né? Um torcedor comum, avulso, né? Aleatório ali, chega, junta lá no grupo de Zap, sei lá, 50 torcedores, amigos e tal, para uma torcida organizada. Que você mesmo disse que na época do Bira e de outros presidentes, os caras pichavam, os caras atiravam pedra e tal. Quebravam carro de jogadores. Então, assim, pelo menos nesse sentido aí, menos mal para o Eduardo Machado, né? Porque é uma abordagem mais humana, né? De conversa, de diálogo, né? Independentemente de como seja a abordagem, eu sou contra. Sou completamente contra. Você ir até o CT do clube cobrar, eu sou completamente Mas sempre contrário. aconteceu, né, Pedro? Sempre, mas é errado, é errado. Tá, Você já imaginou que o cara aconteceu. que não gosta do meu trabalho, que não gosta do seu trabalho, vem aqui para a TV Câmara cobrar de mim ou de você? Pô, é tão simples. É só você deixar de assistir o programa. É tão simples. É só você deixar de ir para o jogo. Não, só mas qualquer coisa, para o cara não reclamar aqui, a gente contrata ele aqui na TV, que aí o cara não, Agora, o que me cara não chama a invade, atenção né? no ABC são as torcidas organizadas. Sabe, em momento nenhum, você ouviu uma torcida organizada do ABC se levantar para dizer, está tudo errado, sabe, dirigente, renuncie. Não, está tudo bem, está tudo maravilhoso. Pelo segundo ano consecutivo, o ABC perde um campeonato como mandante. Pelo segundo ano consecutivo, o ABC cai na Copa do Brasil na primeira fase para um clube sem expressão. O ano passado foi Olaria, esse ano Madureira. Nós vamos ter agora a Copa do Nordeste. O ano passado o ABC nem disputou, porque o ABC foi eliminado na pré-Copa do Nordeste. Em casa. Em casa. Esse ano vai disputar, vamos ver como é que vai ficar. E o ABC, o ano passado, foi rebaixado para a Série D. Tem Série E esse ano, Hugo? Se tiver, o ABC é um forte candidato. Rebaixado na Série D, abre aspas, sem sequer ganhar um jogo em casa. Pois é. Né? Então, isso para mim foi vergonhoso. o que me chama a atenção é que você não vê torcida organizada agora nenhuma dizendo que tem alguma coisa errada com a diretoria do ABC. Está tudo certo, está tudo maravilhosamente bem no ABC Futebol Clube. Como assim? O que eu estou dizendo não é para você ir para o CT, não é para você agredir ninguém, longe disso. Agora, você tem como se manifestar assim nas redes sociais, cobrar do presidente, cobrar do dirigente, Gustavo Cartacho, que é o homem responsável pelo futebol, entendeu? Mas não, está tudo tranquilo no ABC. Então, Pedro, vamos aplaudir então as organizadas do ABC, porque agora estão mais sensatas, estão fazendo o correto, que é não invadir o CT, não protestar, né, deixar a gestão trabalhar em paz. Tá de parabéns. Você não disse que isso é o correto? É o correto. Então, correto você não ir ao CT. Agora, curiosamente, justamente nessa gestão que Pois passou a agir corretamente. Agir corretamente, né? Agora, Por que será? Por que não ir cobrar nas redes sociais? Aí sim é um direito seu. Por que não dizer assim, eu não vou para o estádio? Não vou para o estádio. Com esse elenco que o ABC tem, eu não vou para o estádio. Hugo, pelo amor de Deus, eu venho dizendo isso aqui com frequência. A ABC me contrata jogadores que não jogariam, com todo respeito, no Potiguar e Currais Novos. Com todo respeito. Que não jogariam no QFC, no XBB, no Chico Bunha. Não jogariam, fato. Mas não me pergunte por quê. E eu até sei. Mas o ABC contrata jogadores de empresários que você diz assim, pô, onde foi que esse cara descobriu esse jogador, pelo amor de Deus? Até, Pedro, aproveitar aqui a deixa para transferir o recado do Francisco de Parnamirim, que está sempre na audiência, na sintonia. Às vezes eu não tenho tempo de olhar o celular, mas ele disse, ó, fala com o Pedro, parabenizou o Max ontem também pelo programa, que o Alisson foi o jogador que mostrou mais culhão do ABC. E por incrível que pareça, apesar das críticas de que chamam ele de ex-jogador, tem que parar e tal, mas foi o jogador mais produtivo do ABC nas finais e sai com a moral elevada, o Alisson. E é verdade. Isso para Francisco, isso para você, isso para mim. Pro ex-técnico do ABC, Marcelo Chamusca, o cara é Tiaguinho. Dribla mais do que Denilson, bate mais forte no gol do que Roberto Carlos e lança melhor do que Rivelino. Esse sim é o cara para o Marcelo Chamusca. Tanto é assim que foi titular em todos os jogos com o Marcelo Chamusca.
Pois é. E aí, Pedro, para complicar a coisa ainda mais para o ABC, veja só, já tem uma pedreira pela frente, né? Porque a estreia na Copa do Nordeste é fora de casa, contra o Ceará, que até outro ano estava na primeira divisão, ou seja, está na Série B, tem muito recurso, tem um elenco, ao meu ver, muito mais qualificado que o ABC e jogando como mandante. Então é um osso duro de roer para o ABC já no primeiro jogo. Hugo, com esse elenco do ABC, qualquer equipe que o ABC enfrentar é osso duro de roer. Se você botar o Potiguar com o Currais Novos, é osso duro de roer para o ABC. Você lembra que o ABC chegou a estar perdendo por 2-0 para o Potiguar com o Currais Novos lá? Virou no segundo tempo para 3-2, muito mais pela deficiência do Potiguar do que pela eficiência do ABC. Você lembra disso, não lembra? 2-0 Potiguar com o Currais Novos. É que o elenco do ABC ele é medíocre. Eu vou repetir. O elenco do ABC ele é medíocre, ele é ruim, ele é péssimo. Ele foi escolhido a dedo pelos empresários. Não foi escolhido por Marcelo Chamusca, pelo Gustavo Cartacho, pelo Eduardo Machado. Quem escolhe, na realidade, são os empresários. Porque são os caras que indicam. Leva esse aqui, Pedro Neto. Como assim, cara? Pedro Neto já é um cara de idade, Pedro Neto não joga mais bola. Joga muito, meu velho. Leva ele para tua equipe para tu ver. E o cara contrata, pô. É assim que funciona hoje em dia. É só vocês verem os últimos contratados pelo ABC no ano passado e esse ano também. Porque, Pedro, vamos lá. O ABC vem de uma nova perda de título, né? Estadual para o América. E aí a possibilidade de se recuperar seria agora, já nesse jogo contra o Ceará, Copa do Nordeste, estreia e tal. Porém, a tendência, analisando friamente a coisa, jogando fora de casa contra o Ceará, é completamente natural que o ABC perca. Porém, a paciência do torcedor está bem pequenininha, já que o time perdeu como mandante para o principal rival, mais um estadual. Então, assim, é um momento bem complicado e ter Hugo, o Ceará pela frente. Você já imaginou se o ABC volta de Fortaleza com uma goleada? Tomando a goleada? Tomando uma goleada. Sim. Que é possível. Sim. Que é possível, tá? Futebol existe. Aí como é que fica o clima, né? Pois é, cara. É disso que eu falo. Aí o ABC esse é o anunciou- meu temor. Esse é o meu temor. O ABC anunciou ontem a contratação de Vaguinho Dias. Alguém puxou aí os últimos trabalhos do Vaguinho Dias? Alguém viu o que Vaguinho Dias fez nesses últimos 60 dias? Ele esteve em 2 clubes, ele montou o Figueirense e depois foi para a Inter de Limeira. Alguém acompanhou o trabalho do Vaguinho Dias? Como é que o ABC me contrata Vaguinho Dias pelos últimos trabalhos que ele fez? Se for, no caso, pelos últimos trabalhos que ele fez. Então os caras estão brincando com a torcida do ABC. Os caras estão brincando de fazer futebol. Os caras estão brincando de jogar dinheiro fora, dinheiro que não é deles. Porque se fosse deles, eles não jogariam. Então, pessoal, infelizmente, eu tenho dito aqui, a torcida do ABC ainda vai passar mais alguns anos, até chegar alguém que leve o clube a sério. Veja só, Pedro, estava aqui navegando nas redes sociais, aí vim na rede social do América para ver aqui a divulgação do jogo, venda de ingresso e tal, para esse jogo de amanhã, na Arena das Dunas. Digo, vou na do ABC para ver como é que está também a divulgação para o jogo do ABC. A última postagem do feed aqui do ABC é a do fim do jogo do sábado. Ou seja, o ABC joga amanhã e não tem sequer uma informação a respeito, por exemplo, de ingresso para a torcida visitante. Isso está errado, Pedro. Isso está errado. Tem que ter aqui uma atualização, divulgar que vai ter esse jogo amanhã, é estreia na Copa do Nordeste. Agora, Todo torcedor ficou pé da vida porque perdeu o estadual, mas a vida segue, meu irmão. Tem que... Estou entendendo. O ABC é cheio de assessores de comunicação. Não tem um para atualizar isso? Não tem nenhum. Vou mostrar para você aqui. Pode ir falando aí. Não, mas não tem nenhum para atualizar isso. O ABC é cheio de assessores de comunicação para falar bem da direção do ABC, dizer que está tudo correto. O presidente Eduardo Machado é o melhor presidente do mundo, Gustavo Cartacho é o melhor diretor de futebol do mundo, que o jogador tal é o melhor jogador do mundo, que o João Diogo é o melhor meia do mundo, que Tiaguinho é o melhor atacante do mundo. Cadê esses assessores de comunicação do ABC, pô? Aqui com a liberdade que nos cabe, estamos ao vivo. Se puder dar o zoom aqui, ó, para o pessoal ver que eu não estou mentindo. Olha aqui, nessa câmera aqui, ó. Pode colocar, Igão. Ó, a última postagem, Pedro. Fim de jogo. Sendo que a partida do ABC contra o Ceará
É amanhã. Pois é, cara, é isso que eu estou perguntando. Cadê os assessores? É amanhã. Ei, assessor de comunicação do ABC? Vamos lá, pô. Não, Vamos mas aqui Léo, atualizar, rapaz. aí é que tá. Léo Pô, é um ótimo assessor de imprensa, eu me dou muito bem com o Léo, mas não estou elogiando só porque eu tenho uma boa relação com o Léo, não. E muitas vezes as coisas independem do assessor, né? Léo também. é assessor de comunicação do ABC oficial. Mas às vezes ele é o último a saber do que acontece. Tem outros assessores que têm o privilégio, não me perguntem por quê, senão vou ser obrigado a responder, porque eu sei, que tem o privilégio de receber informações antecipadas. Porque a gente sabe, Pedro, que no momento que tiver uma postagem aqui, ainda no calor da emoção, da raiva, da derrota no sábado, vai ter uma enxurrada de comentário negativo aqui no Instagram. Hugo, mas faz faz parte, Hugo, pelo amor de Deus, Hugo. Hugo, futebol é isso. Futebol não é só alegrias, não. Futebol não é só tristezas, não. Futebol você tem 3 resultados. Agora você tem que ser profissional. Onde é que estão os assessores de comunicação do ABC que não atualizam o site do clube? O torcedor não sabe a hora que vai passar o jogo do ABC contra o Ceará. Quer dizer, é inadmissível você ver isso acontecendo. E o torcedor que mora lá no Ceará, ou que quer viajar mesmo para lá para ver o jogo no Castelão, de repente tem uma família lá, vai fazer um bate-volta, alguma coisa, ele não sabe quanto que ele vai pagar no ingresso, Isso que eu enfim. digo, pô. Vamos lá. Vamos lá, seguindo, tocando o barco. Pedro Neto, América, como a gente também vem frisando aqui, ganhou o estadual, legal, comemora, tetracampeão e tal, mas com esse elenco aí para a Copa do Nordeste Série D, não dá. Essa é a realidade. Pode complementar aí. Eu espero que isso não seja um pensamento seu nem meu. Seja o pensamento da potente SAF do América, que tem 174 milhões para gastar. Que os caras entendam, não Max, como bom safista que é, né? Max, Hugo, que é outro safista também. Eu? E outros que tem por aqui. Eu não, rapaz. Os caras adoram a SAF, né? Eu sou safista que entendam de pelo uma John vez Textor, por viu? todas, de uma vez por todas, que ganhar um campeonato estadual não é a 8ª maravilha do mundo, não. Que existe um mundo além do campeonato estadual, que existe Copa do Nordeste, Copa do Brasil, que existe Série D. As últimas 10 Séries D que nós tivemos, o América disputou 9. O América está na sua 9ª Série D. Mas para os safistas, tá tudo bem, somos tetracampeão estadual, isso é o que importa, isso é que é o bom, isso é que é o gostoso. Por quê? Porque eu ganhei do ABC, pô. Então isso é que é importante. Olha que mentalidade tacanha, pequena, curta. Pessoal, se eu sou torcedor do América, se eu sou torcedor do ABC, se você chegar para mim e disser assim, amigo, você ganhou 4 estaduais, você troca os 4 estaduais pela uma Série B, eu digo, aonde é que eu assino? Pelo amor de Deus, cara. Aí o cara fica se vangloriando porque conquistou 4 campeonatos estaduais e não passa numa Copa do Nordeste numa primeira fase. Esse ano o América chegou na 3ª fase, que enfrentou adversários pequenininhos, que não consegue chegar numa Copa do Nordeste na segunda fase. Horrível o gás, né? Pois é. Está há 9 anos, como eu falo, disputando uma Série D nos últimos 10 anos. Calma, Pedro, como o Max ontem me disse aqui. Calma. A SAF só é responsável por 3. Justamente as 3 que a SAF está à frente do América. Olha só. A questão, Pedro, é que o América, você falou aí das 9 participações do América nos últimos anos na Série D, que realmente é vergonhoso para o tamanho do América, para a expressão do América. Mas é bom lembrar que o time sempre chega, muitas dessas 9, eu vou até fazer a conta. A América chegou diversas vezes no último mata-mata do acesso. E daí? Eu sei que não vale de nada, E né? daí? No frigir Qual dos é a ovos, diferença do América que chegou na última fase para aquele que foi eliminado na primeira? 0. Pelo amor de Deus, Hugo. Rapaz, o Hugo tá pegando as doenças de alguns torcedores. Não, cara. é o mesmo argumento do Viu, ABC. ô, Igor? Tá vendo aí, cara? Não, Tá vendo Pedro, aí? o que eu tô querendo pegando a doença de dizer... alguns torcedores, cara. Não, mas nós chegamos à final... É como na o ABC, porta, né, que chegou na final. Pelo amor de Deus, Não. o ABC chegou à final, o ABC foi campeão, não campeão, tetracampeão, é o América, então o que adiantou o ABC chegar à final, pô? Pelo amor de Deus, pessoal. Eu, inclusive, veja só, no ano passado, quando o América caiu para o Santa Cruz, eu não imputei a culpa apenas no último mata-mata, não. Eu imputei a culpa no segundo jogo contra um time fraquíssimo, que bastava uma vitória dentro de casa para o América pegar, no último mata-mata do acesso, uma equipe mais fraca. Embora o Santa Cruz também não fosse grande coisa, mas é um time de mídia, um time de muita torcida e que poderia Com todo fazer respeito, o Hugo,
O América tem medo do Santa Cruz, o América não merece ir para uma Série C. Para ter medo do Santa Cruz. Não é medo do Santa Cruz. Aquela Pedro. equipe medíocre do Santa Cruz. Medíocre, mas o América também Pelo amor de medíocre. Deus, cara. Pelo amor Foram de dois times medíocres, com torcida, com peso, e poderia Tá, acontecer tudo. Você está falando do América cair para o Santa Cruz, que tem torcida, que tem mídia. E quando o América caiu para o Retrô? Ok. E quando o América caiu para o Campinense? E contra o Retrô foi no primeiro mata-mata. E contra o Diga-se de Campinense, passagem. quando o América caiu? E contra o Imperatriz. Imperatriz, Jacuipense, Juazeirense. Juazeirense, Jacuipense, Juazeirense, e por aí vai. Quer dizer, Hugo, pelo amor de Deus, o grande mal do nosso futebol é esse. E porque nós estamos sempre encontrando desculpas esfarrapadas para não admitirmos os nossos Mas erros. é um fracasso, Pedro. Eu não estou dizendo que é Pelo amor de assim Deus, como cara. para o ABC é um fracasso cair para a Série D sem ganhar um jogo em casa, para o América ter aí vários anos na Série Olha, D é um fracasso. Eu encontrei domingo na feira, se eu não me engano, é seu João Batista ou é seu João Gabriel. Me desculpe, seu João. Ele me parou para conversar comigo, eu estava lá tomando um cafezinho, ele me parou para conversar com isso. E justamente me falando, pô, Pedro, você às vezes você diz coisas muito fortes, mas muito verdadeiras. Nosso futebol é um fracasso. Eu digo, ainda bem, seu João. Seu João é um senhor dos 70 anos de idade. Eu digo, ainda bem, seu João, que o senhor tem esse raciocínio. Não, porque você mostra uma coisa que no primeiro momento eu não gosto. Ele é torcedor do ABC, né? E ele dizendo, ontem perdeu para o América a decisão. E você vivia dizendo que o time do ABC é medíocre, que o do América é medíocre. E eu, no primeiro momento, Pedro, eu sempre dizia assim, isso seu João conversando comigo na feira, domingo, em Lagoa Seca. Eu discordava de você, mas você está coberto de razão. E eu disse, infelizmente, eu gostaria aqui de estar dizendo o contrário, que o futebol do Rio Grande do Norte hoje é o melhor futebol da região, que só estamos atrás do Ceará, do Pernambuco e da Bahia. Como um dia já fomos assim. Mas como é que eu posso chegar aqui, olhando para você, torcedor, para dizer que o nosso futebol é forte, quando hoje eu só estou à frente do futebol do Piauí? Já tivemos, Pedro, ABC e América nas quartas de final de uma Copa do Brasil. Já tivemos ABC e América na Série B. E o futebol cearense tinha somente o Ceará na B e o Fortaleza na C. Já tivemos o América ganhando Pelo uma amor Copa de do Deus, Nordeste cara. contra o Vitória. Vitória com jogadores como Petkovic, Vampeta e Dida e por aí vai. Então, pessoal, eu não tenho a cara de pau de chegar aqui diante de você, torcedor, para dizer que está tudo bem. Eu não tenho. Porque eu sei que quando você encontra comigo na rua, você diz assim, Pedro, você está coberto de razão. Então é isso que me deixa, sabe assim, mal. É quando eu vejo um ABC na situação em que se encontra, sabe, e o torcedor aqui, ó, inerte. É quando eu vejo o América ganhar um campeonato estadual ou um tetra, como queiram, e o torcedor vibrar como se fosse uma Copa do Mundo, esquecendo que o América está nas 10 últimas, pela terceira vez eu vou dizer, nas 10 últimas edições da Copa, na Série D, o América está a 9 lá. E o torcedor dizer que está tudo bem, porra. Como assim? Notícias que chegam de última hora, Pedro, em relação ao América, veja só, parece que eles estão ouvindo, né? A experiência dos anos anteriores, quando ganhou o estadual, se iludiu com a conquista, se acomodou e levou fumo na Série D, me parece que agora estão abrindo os olhos. Jogadores aí que parece que não vão seguir no time, né? As informações estão chegando, e Arley é um dos atacantes que não devem seguir, e o próprio Ricardo Lopes é um jogador que também está cotado para deixar o clube. A América deve reforçar o ataque. A América já está reforçando, né? A América está anunciando aí 2 contratações, Paulinho e Pedro Jorge. Paulinho e do Pedro QFC. Jorge. Zagueiro, Pedro Jorge. Pronto, você que disse que eu só critico, parabéns à SAF do América. Você está vendo como eu sei parabenizar? Quando acerta, Parabéns à SAF do América. Por quê, Pedro? Porque foi buscar jogadores que se destacaram aqui no nosso campeonato, que não foi buscar jogador na 4ª divisão da Letônia, Mas na você não 5ª disse que é divisão fraco da o campeonato? Eslovênia. E daí? Porque o campeonato é fraco, não pode ter ninguém individualmente que apareça? Ora, Hugo, pelo amor de Deus, seria uma contradição minha. Estou fazendo contraponto aqui. Não, mas seria uma contradição minha Claro, dizer claro. o campeonato é fraco, então não tem ninguém que preste? Que é isso, E cara? o futebol é coletivo, né? Coletivo, mas individual você aparece, ou não? Sim. Ora. Então, parabéns à SAF por ter tido, sabe, a inteligência de buscar jogadores que se destacaram no nosso campeonato, Paulinho e o Pedro Jorge. O Paulinho foi o artilheiro do campeonato. Isso. Mas aí houve um ato de indisciplina desse zagueiro, Pedro, que leva o teu nome também, Pedro,
naquele jogo lá das quartas de final, onde ele desceu o cacete no... Não, mas ele não brigou sozinho. Não, claro, Pedro, eu sei, mas assim, isso arranha a imagem do atleta? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Chegar para ele para dizer, isso aqui é outra história, isso aqui é o América, isso aqui é um clube de 110 anos de tradição, isso aqui é um clube que já conquistou 40 títulos, isso aqui é um clube que é o tetracampeão do estado. Você tem como conversar com o jogador e mostrar isso. Não é pelo um fato dele isolado, digamos assim, que ele não foi isolado, que ele brigou, mas todos brigaram também, que eu vou dizer que esse cara não serve para o meu elenco. Como assim? Por quê? E sem romantizar a briga, né, mas ele sozinho deu em uns 4 cabas. Pois é, cara, mas legal. Qual que era o time? Me fugiu o Santa Cruz, Santa né? Cruz. Deu em uns 4 caras do Santa Cruz. Pelo menos a direção do América, da SAF, sabe, enxergou nesse jogador, enxergou em Paulinho uma possibilidade grande deles contribuírem com o América na Série D. É melhor do que ir buscar da 4ª divisão da Letônia, na 5ª divisão da Coreia do Norte, na 8ª divisão da Chechênia, como o América fez nos últimos anos, como o ABC vem fazendo nos últimos anos também. Pelo amor de Deus, cara. Sabe, é muita cretinice dos nossos dirigentes continuarem insistindo nos mesmos erros. E eu fico feliz pelo Paulinho, Pedro, porque é um batalhador, porque é um cara que teve passagem, quando era mais jovem, pelo ABC, pelo América, saindo da base e tal. E o jogador, como qualquer profissional, ele está em constante aprendizado e evolução. Ah, mas o Paulinho já passou dos 30, já tem 30 e tantos. Qual o problema, Hugo? Isso não quer dizer nada, Pedro. Tem cara que quanto mais velho ele tá, melhor ele fica. E o Paulinho evoluiu bastante enquanto jogador. Não quer dizer nada, o Paulinho está se destacando, está marcando gols em todos os campeonatos aí por onde ele foi, onde ele disputou. Pô. Então, parabéns, mais uma vez eu repito, parabéns à SAF do América pelas contratações do Paulinho e Pedro Jorge. Eu não tenho nenhum problema em parabenizar quando eu entendo que mereço o aplauso, sabe? Como eu também não tenho nenhum problema em criticar quando eu entender que merece a crítica. Então você parabenizou a SAF do América pela aquisição do Pedro Jorge e do Paulinho, mas não parabenizou pelo campeonato estadual. Parabenizei. Parabenizou também. Parabenizei, claro. Só não coloca num patamar elevado. De forma nenhuma, não posso, Hugo. Uma coisa é você conquistar o campeonato estadual e dizer que está tudo bem. Você conquistou o campeonato estadual, parabéns, show. Mas a SAF disse que está tudo bem? A SAF disse que está tudo bem. Todas as vezes ela diz não, isso. Esse ano me parece que não. Parece que ficou a lição, né? Pô, pelo amor de Deus, cara, a SAF vai para o 4º ano de América, pô. 3º ano, sabe, de Série D. A SAF pegou a América na Série C, está na Série D. E mudou tudo, Mas né? Hugo disse que está tudo bem, Max disse que está tudo bem. Eu disse que está tudo bem? Opinião, eu não discuto opinião. Não, mas eu não disse que está tudo bem não, Pedro. Tá? Eu nunca disse que estava tudo bem. Eu não me contento com o campeonato estadual. Eu não me contento. Para mim, eu quero muito mais, cara. Eu quero estar disputando a Série B. Eu quero estar lá brigando pela Série B. Pedro, rapidamente, antes da gente encerrar o programa, chegando na reta final, agradecendo a Arimateia, Francisco de Parnamirim, Luiz Omar, o Ninho, também sempre acompanhando, Pedro Neto, além de outras pessoas das 4 zonas de Natal, sempre sintonizando, interagindo conosco. A seleção brasileira, vários jogadores cortados, né, Pedro? O Gabriel Magalhães, o Alexandro, teve mais um outro ali. E aí me parece que Alisson goleiro. O atacante do Chelsea. O Estevão não foi. O Estevão não foi convocado. Né? E aí, realmente, eu diria, Pedro Neto, que esses 2 amistosos, de longe, são os mais difíceis desse período de preparação para a Copa desse ano. Concordo contigo, estou ávido para ver qual é a seleção que vai a campo contra a França. Com certeza, alguns jogadores que não vinham atuando, né, deverão ser titulares. Sem dúvida nenhuma, a maior expressão é Vinícius Júnior, né, Rafinha também. Agora são jogadores que ainda não estiveram na seleção brasileira. Por exemplo, eu gostaria muito de ver o Danilo do Botafogo como titular. Gostaria de ver o Danilo como titular. Já que o Guimarães está lesionado também, então, Rodrigo não vai para a Copa. Rodrigo não vai para a Copa, então eu gostaria de ver Danilo como titular, né? Marquinhos é o zagueiro, o goleiro deve ser o Ederson, né? Casimiro deve ser o volante, não sei quem será o segundo volante ao lado dele, né? Mas é uma outra seleção, bem diferente daquela que nós estamos vendo aí nas últimas convocações do técnico Carlos Ancelotti. Por falar em Alisson, Pedro Neto, Alisson foi o goleiro das 2 últimas Copas do Mundo, quando o Brasil bateu só nas quartas, né? É um grande goleiro, respeitado a nível mundial, mas algumas pessoas não questionam a qualidade do Alisson.
Entretanto, dizem que tem goleiro que é meio chama-gol, tem goleiro que não tem tanta sorte, tem goleiro que... Você concorda com esse pensamento, que de repente deveria mudar o goleiro, porque são 2 fracassos da seleção, e embora ele não tenha sido o grande culpado, era ele que estava no gol? Discordo completamente. Alisson ainda é o melhor goleiro do futebol brasileiro, que joga no Liverpool. O melhor goleiro do futebol Mas não brasileiro. é pegador de pênalti. E tá. E aí? É porque o Hugo é um gozador, pessoal. Não, mas leve não ele é. a sério, Ele não, é pegador de pênalti? Então bote o Hugo no gol. O Souza? Coloca Bote ali, Hugo. na prorrogação, Não, acabando bote o jogo. logo no início, na primeira Não, de partida início, logo. não. Na primeira partida, porque ele é pegador de pênalti. Ederson também E a não é partida vai pegador ter de 10 pênaltis, então, né? Cada partida Pedro do Neto, Brasil você vai é ter 10 vascaíno, pênaltis. você mais do que nunca Pelo sabe amor de que Deus, um cara. goleiro bom em pênalti, em campeonato de Me mata-mata, garanta- ele leva o time para a final. Me garanta que as partidas serão decididas por pênalti. Pode ser. Pode. Veja só. Está colocando no condicional. Pode. A Argentina foi Pode. campeã do mundo da Copa passada, ganhando nas quartas e na final nos pênaltis. Ah, e daí? O cara é pegador de pênalti, E Romero, daí? né? E daí? E Significa aí que dizer- isso conta muito, rapaz. Espera aí, meu amigo. Por um acaso a partida já acabou, a primeira do Não, Brasil, não. a segunda, a terceira? Mas, o Brasil já chegou às quartas No de meu final? entendimento, é um critério importante. Tem um goleiro pegador de pênalti. Critério importante mas eu não posso colocar o carro na frente dos bois. Vou colocar um goleiro pegador de pênalti porque essa partida vai acabar em pênaltis. Como assim? Como E se assim? acabar, e aí? Ah, se eu tivesse nascido na Inglaterra, eu era um lord inglês, lindo, olhos azuis, cabelinho louro, mas eu não sou, eu nasci em Natal. E aí, E o se? Beleza, É a isso, Argentina, cara. já repito, o seu Vasco foi finalista da Copa do Brasil por conta do goleiro. A Argentina, não vou dizer que foi só por conta do goleiro, mas em 2 fases eliminatórias na Copa passada, teve o Romero, né? É. Defendendo 5 Tá, aí pênaltis. por causa disso, então, o Hugo Souza, que é um pegador de pênaltis, vai ser o titular da minha equipe. Não. Alisson, Eu, melhor goleiro. eu chamaria um grande pegador de pênalti, que é grande goleiro também, Fábio. Fábio não vai, esqueça Fábio. Eu sei, é um mundo utópico, mas eu chamaria. Meu Enfim, Deus, cara. chegando no fim do Câmara Esportiva, agradecer demais a toda a nossa equipe, o Igão, que está ali, corintiano, o Sidney, grande Cid. Sidão, cuidado, viu, Sidão? Joãozinho Laranjal, toda a nossa equipe, Sidão está por aqui também. Cid Sidão e Cleduarte. Cidinho, os dois, cuidado, senão, ó. Pois é. Viu? E o meu amigo Vanvan, recém-chegado à TV Câmara Natal, ao qual tenho um grande apreço. Já tá chamando de Van. Meu amigo Vanvan. Pedrão, é isso, estamos juntos. Valeu, um grande abraço, muito obrigado. Obrigado, Hugo, obrigado, Igor, obrigado, Sidney, Sidão também. Obrigado, Joãozinho Laranjal, Vavá, toda a turma. Vavá! Beijo, Vavá! Grande Vavá, um abraço, homem forte das rocas. E a você que esteve conosco até agora. Amanhã estaremos de volta aqui a partir das 13 horas e 20 minutos. Até lá, pessoal. Vavá é peça fundamental da nossa equipe. Grande abraço para você, nos reencontramos amanhã, se Deus quiser, a partir de 1h20 da tarde. Até lá.